Boa tarde, meus irmãozinhos. É uma alegria estar aqui de novo, né? Entre família, que nós somos de família, né? Nessa conversa, né? Na palestra, uma troca, né? De energia, de palavras que aprendendo estamos todos, né? Então, como a irmã falou, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. Tínhamos preparado assim para projetar para vocês, mas aí tivemos a intuição para fazer o mais natural possível, sem tanto maquinário, né? Para que a gente possa captar assim bem o que a gente precisa ouvir, né? Então vamos lá. Como é pequenininho, item 7 e 8, eu vou só citar o 1 e 2, que são a abertura do capítulo, tá? Bom. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Os brandos possuirão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Esses dois itenzinhos, a gente falando rapidamente, né? A questão do perdão, né? 70 vezes 7 vezes, que é eternamente. A gente tem que lembrar aqui da lei de ação e reação, né? Então, se ele fala que se nós perdoarmos, seremos perdoados, né? Ou seja, tudo que a gente emite, retorna para a gente. Se a gente não perdoa, se a gente se magoa, se a gente se chateia, a gente está emitindo esse sentimento, está plasmando isso no universo e isso vai retornar para a gente, né? E, no entanto, Jesus nos ensinou com todas as suas virtudes, né? O perdão, a caridade, o amor, a esperança. E nós, no nosso atraso espiritual, ainda temos dificuldade de realizar o que ele ensinou há 2000 anos atrás, né? Ainda lemos o Evangelho, ainda nos deparamos, meu Deus, como falta para evoluir ainda, né? Ainda não sei fazer isso, ainda não sei fazer aquilo. Então, o Espiritismo fala sobre a lei de ação e reação, né? Que tudo que a gente faz, a gente recebe, tudo a gente pensa, que a gente fala, que a gente age, retorna para a gente, né? É até uma lei da física isso. A lei de sintonia, que é outra lei, né? Que o que a gente pensa, a gente atrai. Então, se a gente pensa no perdão, como ele falou ali, a gente vai atrair o perdão, não só do Pai, né? Como dos outros irmãos que nós também ofendemos, né? Nós não somos infalíveis, então, se a gente perdoa por lei de sintonia, se a gente ama, a gente vai também receber o perdão, o amor, não de todos os irmãos, né? Mas se a gente exercitar essa vibração de amor e de perdão, a gente vai fazendo aquela psicosfera em volta de nós, que as pessoas vão se sentir bem com a gente, né? As pessoas que estavam perto do Chico Xavier, não precisava nem ele falar, que a pessoa já sentia aquela aura, né, de amor, de paz, até chorava, não precisava nem abrir a boca, né? Porque ele tinha o exercício do perdão, do amor, dessas virtudes que Jesus ensinou, né? Bom, aí, pela lei de sintonia, né, a gente tem também as reencarnações, onde a gente nasce e renasce, né? Não morre, porque não existe morte. Então, pela reencarnação, quando a gente comete um delito também, a gente retorna para retificar aquele erro nosso, né? O nosso ofendido, quer dizer, aquele a que nós prejudicamos, ele pode ter o direito de retornar aquele mal que nós fizemos a ele, mas ele também pode perdoar. Então, o karma, entre aspas, né? Ele não é determinista, não é uma linha reta, né? A própria espiritualidade diz, por vários livros, que a gente pode mudar o nosso karma. A gente tem mais ou menos uma linha traçada, mas quanto mais a gente age no bem,
mais a gente vai, por lei de sintonia, atrair as coisas boas. Então, eu posso me deparar com um algoz, né, no caso, uma pessoa a quem eu prejudiquei no passado, e ela não me revidar o mal que eu fiz para ela, se eu estiver exercitando a minha capacidade de vibrar o amor, o perdão, né? Os próprios irmãozinhos desencarnados, às vezes, nós temos muitos inimigos, né, espirituais, porque eles não gostam da gente de graça, não, porque a gente fez mal a eles mesmo, né? Então, muitas vezes eles nos acompanham no nosso dia a dia, nos acompanham na casa que a gente trabalha, espírita, e eles vêm com aquele intuito de, eu vou me vingar, ele vai me pagar, ele vai ter que pagar o que ele me fez de mal, como tem vários livros, né? Isso descrito até no Tambor de Angola, no finalzinho lá, né? Mas se esse irmãozinho, ou esses irmãozinhos, né? Que a gente fez mal a muita gente, eles estão presentes, assistindo nosso trabalho, seja de assistência fraterna, as pessoas pobres ou de rua, ou adictos, ou dando uma palestra, ou estudando, fazendo o que for, eles vão observando o nosso comportamento, a nossa postura, e podem, e acontece muito, por observação do nosso comportamento, nossos pensamentos e palavras, eles desistirem de nos prejudicar, porque eles vão ver, poxa, o fulano que era mal, que era assim, que era assado, agora está falando de amor, de perdão. Então eles vão observando a nossa atitude e vão se modificando também. Por isso que muitos, entre aspas, obsessores, né, se transformam em trabalhadores das casas, porque eles são tocados pelas coisas que são faladas pelos médiuns, né, que são intuídos pelos espíritos de luz, né? Então a gente muda sim o nosso karma pela nossa atitude, pela emanação de bons pensamentos e boas palavras. Acabei de falar, me adiantei aqui. Então, pelos nossos pensamentos, o nosso que vem aqui na mente, o racional, né? Nossos sentimentos e nossas atitudes, a gente vai acarretar consequências. Aí a lei de ação e reação novamente, né? Consequências boas ou ruins. Se a gente emana tudo de bom, pensamento, né? Ah, vi um pensamento ruim aqui, eu peraí, não posso, aí eu vou fazer uma precezinha, mas eu tenho que lutar contra esses pensamentozinhos. Porque, segundo Kardec, apenas 1/3 do nosso pensamento é nosso. O resto é dos espíritos. Então, se vem um pensamentozinho desagradável, fulano hoje não está olhando bem para minha cara, eu tenho que vigiar, e peraí, não é assim não. Eu estou aqui vibrando a lei de amor, vamos limpar essa mente disso, vamos fazer uma prece, porque às vezes esses pensamentos vêm e a gente não consegue mandar eles embora não. Né? Isso é comigo, é com todo mundo, né? Mesmo sendo espírita, mesmo estando trabalhando, né? Nós somos médiuns, espíritos imperfeitos, encarnados no planeta com essa psicosfera, do jeito que está, que ainda não entrou em regeneração, né? Nós temos muito que sofrer, então a gente tem que estar atento. Bom, pela pacificação, né, da gente mesmo, pelo estudo, pela oração e pela reflexão ou meditação, do que nós estamos fazendo. Nós vamos modificando a nossa vibratória, né? E atraindo bons espíritos, boas companhias espirituais, né? Bons pensamentos, vamos tomando conta da nossa palavra, do nosso falar, quando o nosso familiar, o nosso vizinho vem, pá, joga uma palavra daquelas aí, você já quer devolver na hora, né? Mas aí a gente segura a onda, não, peraí. Bebe água do Chico Xavier, que ele falou, a Deizinha na última palestra, né? Espera, respira fundo, conta até 10, igual você quiser que diabo, se for o caso, né? Mas não devolve aquela ofensa, porque as palavras têm força. As orações, né, que são as preces prontas, como o Pai Nosso, né? Elas são mantras, têm força, têm poder de modificar o fluido. Então o palavrão também tem, né? Então a gente tem que vigiar, precisamos vigiar. Aqui, ó. Aí, entramos no item 3, o próximo. Hã? Não, eu tirei, botei outro ali. Obrigada. O item 3, a gente passar para o nosso 7, né? Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Aí Jesus falou:
Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Aqui, Jesus fala sobre a questão da advertência. Quando a gente julga, supõe que alguém não agiu corretamente, que a gente jamais deve chamar a atenção em público. Salvo os professores de primário, né, que quando a criança faz uma besteira, tem que falar, fulano, fica quietinho aí mesmo, né? Mas nós adultos, já crescidos, adolescentes adultos, né, não convém, não é de bom tom, segundo o Espiritismo, segundo Jesus, a gente chamar a atenção de ninguém na frente de todos. Então, o que ele recomenda? Chama no cantinho e conversa. A pessoa pode ou não ouvir, pode ou não refletir e continuar, né? Mas a gente vai fazendo assim, que água mole em pedra dura, um dia a pessoa aprende, né? E o que acontece quando Jesus diz que veio trazer a espada? Essa questão das dificuldades familiares, das dificuldades no trabalho, né? As pessoas que a gente supõe que sejam as pedrinhas do nosso sapato, né? Ele diz que trouxe a espada, por quê? É para a gente se degladiar uns com os outros? Não. É para a gente lutar contra nós mesmos, para a gente não revidar o mal. Por que a espada? É a diferença de entendimento que tem numa família, por exemplo. Cada um pensa de um jeito, todos se devem, né? Todos foram inimigos, a grande maioria, né? Devemos uns aos outros, né? É pior do que dever no banco, né, gente? Porque é mais difícil. Então, o que acontece da espada? É a luta conosco mesmo, para que a gente não vá reincidir nos mesmos erros, né? Não vai de novo brigar com o irmão, não vai de novo rogar praga, não vai de novo trair o marido, não vai de novo cometer os mesmos erros. Então, espíritos de graus diferentes de evolução são colocados na mesma família, ou no mesmo trabalho, ou na mesma casa religiosa, para aprendermos a nos amarmos, né? Para lutarmos pela nossa reforma, né? Contra o outro, né? Aí, aproximando-se de Jesus, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado sobre mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, através das reencarnações, a gente vai reencontrando com nossos irmãozinhos. Não vamos dormir, por favor. Não tem sininho, não tem plim-plim, né? A gente vai tentar falar um pouco mais assim, dinâmico, né? A gente precisa realmente trabalhar o perdão. Você vê, o capítulo é sobre misericórdia, mas no mesmo capítulo ele está citando o perdão. Se a gente observar, em todos os capítulos do Evangelho, é falado sobre o amor, sobre a caridade, sobre o perdão. Porque não existe uma coisa sem a outra, né? Ninguém pode fazer a caridade com o coração revoltado. Isso já vai daqui a pouquinho ali. Então, como são criados os espíritos e qual o seu destino? Segundo o Espiritismo, todos os espíritos, está no livro dos Espíritos isso, são criados simples e ignorantes, todos nós. E aí, através das reencarnações, a gente vai cometendo nossos errinhos ou errões e acertos. E aí vamos evoluindo ou vamos criando dificuldades, arestas a serem amparadas, né? Reencarnações, tá bom. E nessa ordem dos espíritos, tá lá no livro dos espíritos também, esses espíritos, que somos nós, de simples e ignorantes, vão evoluindo mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo do nosso livre-arbítrio. Se a gente é menos rebelde ou se a gente é mais rebelde, né? Se a gente escuta mais e tenta pôr em prática os ensinamentos de Jesus, dos grandes mestres, dos nossos guias, né? Dos guias dos outros irmãos, que a gente vai refletindo com a razão, ponderando, não guiando orientações sem o raciocínio, né? Então a gente vai evoluindo de espíritos impuros, que é o último na classe, né? Na terceira ordem, espíritos imperfeitos, que somos nós, né? Segunda ordem, os espíritos bons, e a primeira ordem são os espíritos puros, que são os espíritos em estado angelical. A irmãzinha brincou no outro dia que não existe anjo com asa.
E ser anjo com asa é uma alegoria que se usa para fazer alusão a uma pureza, a uma leveza, né? A um voar que realmente, quando o espírito evolui a esse grau, ele está muito longe de nós. Então, nosso patamar de comparação, né? Está no céu, está voando. Então, é um simbolismo que os pintores usam, os desenhistas, os atores, né? E os espíritos puros, todos nós chegaremos lá, né? Segundo o nosso querido seu Délio Cardoso, e o livro dos Espíritos também, Jesus, todos nós chegaremos à angelitude. Então, nós não somos perfeitos, né? Mas nós somos perfeitíveis. Então, a gente está aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta, para evoluir, para aprender, para se modificar. Não é para consertar o outro, não é para controlar o outro, né? Porque quando a gente tenta controlar o outro, a gente está cerceando o livre-arbítrio do outro. E se a gente está cerceando o livre-arbítrio do outro, pela lei de ação e reação, o nosso livre-arbítrio vai ser cerceado também. Então a gente tem que seguir a humildade e a simplicidade, né? Contra a vaidade e o orgulho, porque fazer como Jesus nos ensinou, né? Aí chegando ao nosso item propriamente dito, né? Vai dar tempo. É até 3h30, né? Bom. Portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e diante reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus, capítulo 5. Esse que é o nosso item mesmo. Perdoar e reparar o agravo. Pedir desculpas, repensar, refletir, deixar o orgulho de lado. Bem, o que ele quer dizer com esse item 7 aqui, né? Muitos de nós têm suas religiões, espírita, católico, evangélico, seja o que for, né? Aí vai na sua casa religiosa, realiza assim, metodicamente, né? Precisamente todas as tarefas que tem que realizar na casa, né? Chega lá na hora, tomara que todo mundo faça assim, né, Clarice? Chega na hora, faz as coisinhas, abraça todo mundo, chega lá, faz a palestra, né? Estuda, né? Mas cumpre a sua parte da sua evolução espiritual, né? Mas nós sabemos que a nossa prova de fogo não é bem assim, né? Porque é muito fácil chegar aqui na casa de Santa Rita, né? Rita de Cássia, você fala de amor, fala de Jesus, né? Mas deixar o irmão em casa lá aborrecido, zangado, porque eu soltei meia dúzia de palavrões, né? E vim aqui fazer palestra, estou dando exemplo, não briguei com ninguém hoje não, tá, gente? Hoje não, né? Mas a gente briga, né? Às vezes. Então, o que ele pede ali? Que quando a gente vai ofertar uma oferenda, o que ele quer dizer simbolicamente, né? Tem religiões que fazem ofertas sim, né? Mas no nosso caso aqui seria a prática da caridade na casa espírita, né? Não adianta a gente cuidar da nossa parte espiritual e não cuidar da nossa postura diante dos nossos problemas, das nossas deficiências. Se eu estou desarmonizada com meu irmãozinho, entre aspas, todos somos irmãos, né? Não adianta para Deus, para a espiritualidade, eu vir para a casa espírita com o coração cheio de rancor e cheio de mágoa falar de amor, porque aí eu estaria sendo hipócrita, né? Então eu tenho que trabalhar o perdão em mim, né? O perdoar, aqui o Evangelho se alude, não é eu vou amar o meu inimigo, abraçar, beijar e vou amar. O perdoar, o não revidar a ofensa, é você não retribuir o mal. Então, se a gente está desarmonizado com um familiar ou com uma pessoa do trabalho, normalmente, naquele momento ali da desavença, não é legal tentar negociar, tentar conversar, tentar discutir. A melhor coisa é ficar quietinho, fazer uma prece, esperar a poeira baixar um pouco, né, Clarice? Espera a poeira baixar um pouquinho, aí a gente vai lá tentar se reconciliar. Mas nós estamos tão orgulhosos que ficamos em cima dos nossos pedestais assim. Ah, mas eu não vou mesmo, eu estou certa? Eu não vou mesmo, ele que veio pedir desculpa, né? Eu mesmo tenho um hábito assim de, vou me retratar aqui, né?
de falar assim, ai, fulano me magoou tanto, 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 eu não vou mais falar com ele. Aí passa um dia, passa 2 dias, graças a Deus, eu já estou falando, ai, coisa boa, né? Não quer dizer que eu esqueci totalmente não, mas pelo menos a gente não consegue guardar rancor muito tempo, né? Porque quem é que quer ficar doente aqui, levanta o dedo, ninguém, né? Ninguém, né? E a gente sabe, a ciência já está comprovando aí, e a espiritualidade já fala desde que a Terra é Terra, que os sentimentos, e esses sentimentos de mágoa, tristeza, rancor, insegurança, isso tudo acarreta doença, acarreta enfermidade, né? E esse relógio está parado, Clarice? Não. Para mim está parado, está congelado. Então, voltando aqui, né? A maioria das enfermidades, né, a minha cola, vem dos sentimentos que a gente não trabalha, né? E as religiões todas, elas têm também por intuito trabalhar não só nosso pensamento, nosso falar, mas principalmente nosso sentimento, porque a nossa boca vai falar do quê? Do que está cheio no nosso coração. Se eu sou uma pessoa que tento ser compreensiva, tolerante, eu vou falar sobre isso. Se eu sou uma pessoa ardilosa, invejosa, ciumenta, eu vou me pegar de vez em quando aí falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano, né? Então a gente tem que trabalhar nossos sentimentos, essas coisas que parece que não é nada demais, né? Ah, o bandido ali foi preso, bem feito. Não é nada demais, né? Gente, o cara já está atrasado, já está praticando mal, não despertou ainda para o amor, para a caridade, para o perdão. Eu ainda vou reforçar aquele comportamento dele, vou falar bem feito. Eu estou rogando praga para ele ali, gente. Então, isso não é postura de espírita, nem de quem se diga, né, que está tentando seguir os ensinamentos de Jesus, né? A gente é justo que a gente pense assim, ah, o infrator cometeu um erro, ele precisa reparar o erro que ele cometeu, né? Pela lei do homem e pela lei de Deus, né? Agora, não desejar mal para ele, falar bem feito, pelo contrário, né? Se não fosse assim, não teria no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias outras religiões a oração pelos inimigos, a oração pelos que nos querem mal, pelos que cometem os atos ruins. Então, nas nossas preces, a gente precisa rezar e muito por esses irmãozinhos que ainda estão na ignorância, né? Vibrando no mal, porque o mal nada mais é do que a ignorância do bem, né? Lembra lá, os espíritos foram criados simples e ignorantes? A ignorância, né, é o desconhecimento das leis. Quando a gente começa a estudar, aprender as leis, que tudo isso tem uma sintonia, essas emoções, esses sentimentos, né, que a gente vai atrair pessoas com a mesma sintonia que a gente aqui não está por acaso, né? Então, nós temos afinidades, ou de vicissitudes, ou de algumas poucas virtudes. Graças a Deus, nos gostamos muito, não lembramos do passado. Eu não lembro que eu dei um tapa na cara do Elenil, entendeu? Senão ela não ia nem olhar para mim, né? Graças a Deus, o véu do esquecimento, né? A gente tem. Então, a gente colocou aqui para a gente tentar ser como o bambu, né? O japonês oriental usa muito esse simbolismo, porque o bambu, né, é uma plantinha que ele é alto pra caramba, comprido, né? Fininho, mas pode dar o vento que for, a tempestade que for. Vocês já viram o bambu quebrar? Nunca. Ele é flexível. E nós somos o oposto. A maioria de nós somos rígidos, né? Nós somos rígidos enquanto achamos que só eu estou certo, só eu sei da verdade. A gente nem se dá o trabalho de pensar no ponto de vista do outro. Quando a gente fica muitos anos estudando, tentando se melhorar e tudo, a gente já começa a se flexibilizar um pouquinho, né? Mas a coisa que nos flexibiliza mais, se vocês concordarem ou não comigo, é quando acontece uma tragédia coletiva, né? Quando acontece uma tragédia coletiva, a gente olha para aquela situação, bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, graças a Deus que eu estou vivo, graças a Deus que não aconteceu nada com a minha família, né? A gente esquece o orgulho, a vaidade, esquece tudo, né? Aí tem que ajudar os irmãozinhos, porque tem mesmo, porque o nosso dever é esse, nos ajudarmos, nos auxiliarmos, né? Então, quando a gente se torna
um pouquinho mais autocrítico, não tanto, senão também dá problema, né? E começa a reavaliar nosso pensamento, como é que eu estou agindo com relação ao meu filho, à minha mãe, ao meu colega de trabalho, né? Ele está me tratando mal, eu vou tratar igual? Eu vou ser espelho dele? De jeito nenhum. É difícil, gente, é difícil, mas a gente tem que fazer, é um exercício, né? Então, quando eu começo a me flexibilizar, não ficar mais de 1 hora, 2, 24 horas pensando no agravo que alguém me fez, e quando eu vou dormir, a pessoa me fez mal de manhã, 7 horas da manhã, que eu vou dormir, boto a minha cabeça no travesseiro, ainda estou pensando naquilo, ai Jesus, coitado do meu fígado, coitado do meu estômago, da minha coluna, né? Quando a gente fica muito rígido, inflexível, acha que é só a gente sabe de tudo, só a gente é perfeito, ninguém fala melhor do que eu, ninguém canta melhor do que eu, ninguém toca melhor do que eu, é dor de coluna, é dor ciática, porque isso é rigidez, é falta de flexibilidade, falta de olhar para o outro, né? De reconhecer em cada um os talentos que todos nós temos. Cada um tem um ou dois ou alguma coisa, né? Os que não temos ainda, vamos desenvolver em outras reencarnações, porque é a lei de evolução. Está lá em leis morais, progresso. Tem hora que a gente se sente muito fraco. Então, quando a gente se sente fraca. É difícil às vezes. Não, mas é difícil, mas Jesus não falou que era fácil, não. Você luta, Uhum. você está vendo, você tenta mostrar, você muda, mas conversa. Tem hora que não dá. Então, o que acontece? Por isso, por essa nossa fragilidade que a irmã está falando, que às vezes a gente tenta lutar contra a situação e não consegue, né? Devido a essa nossa fragilidade, que nós temos que ter a humildade de pedir ajuda, né? Por quê? Se a gente está tentando, é melhor estar tentando acertar do que estar errando, não é? É melhor estar chorando do que fazendo chorar, né? E aí vem a necessidade da gente estudar. Estudar o quê? No caso aqui, a obra espírita. Porque a gente estudando, a gente vai saber, a gente vai ter orientação de várias coisas. Primeiro, que nós não estamos passando nada por acaso, que não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus, né? Estamos resgatando nossos erros pretéritos, né? Se estamos sofrendo com resignação, sem revolta, nós estamos passando na prova, entendeu? E nós temos, junto de nós, além dos nossos espíritos amigos, nosso anjo da guarda, nossos mentores e os simpatizantes, temos também as pessoas, que às vezes não são nem da nossa família, que estão ali para nos escutar, para nos dar uma força, né? Então, eu estou desesperada, eu não vejo solução, é muito difícil lidar com fulano, eu faço tudo e fulano não reconhece, eu faço tudo e fulano continua me maltratando. Pode ter certeza que aquilo ali é resgate, entendeu? Isso é resgate. Deus é Pai, bom e justo. Se Ele é Pai bom e justo, Ele não vai nos castigar. Não existe na concepção da doutrina espírita a palavra castigo. Existe a palavra reparação. Então, quando nós estamos sofrendo, como você disse, né, é porque nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação. Então a gente chora sim, a gente sofre, a gente se sente fraco. E como a gente se fortalece, sabe dizer? O que a gente faz para se fortalecer no momento de fraqueza? Oração. Então, é o alimento do espírito, é a oração, não é? Mas também é válido o desabafo com um amigo, né? Às vezes até com um psicólogo, né? Chorar, botar para fora, né? O floralzinho, né? Entendeu? Então, para isso que a gente precisa, também por isso, de estudar, de estar lendo sempre as orientações de Jesus, que é o nosso mestre planetário. O Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, eu gosto de todos, mas o meu preferido é ele, não tem. Porque falar de Jesus, dos apóstolos e dos ensinamentos, não pode ter coisa melhor do que isso. Entendeu? Toda vez que a gente está falando do Evangelho, imagina vocês, a gente se reportar à época de Jesus agora. Como ele falava, embaixo das árvores, né? No campo,
no ar aberto, não tinha templo. Ele não ia para dentro do templo pregar. Muito pouco, foi depois. Mas no início era assim, ó, no templo, no meio da natureza, né? Então, outro recurso também, lidar com a natureza, que está com a presença divina ali, né? Então imagina que bênção, que doçura Jesus falando. Vocês conseguem imaginar, visualizar Jesus falando para as pessoas? Poxa, é só lembrar dele, né? Quem na terra sofreu mais do que ele? Né? E ele carregou a sua cruz para o Calvário e teve o soldado que o ajudou, que dirá a gente, né? Então, é perseverar, né? E como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente só sofre quando a gente não tem entendimento. Quando a gente busca o esclarecimento, aí vem a resignação. Então, existe a dor, que é o problema que a gente está passando, mas o sofrimento nem sempre. Se eu tenho resignação, entendimento, perseverança no bem e o recurso da oração, né, eu vou passar por aquela tempestade ali e vou superar. Eu falo para você, quantas dificuldades no teu passado você já vivenciou que naquela época lá, quando você era adolescente, criança, você imaginava que era o pior problema do mundo, não é? Não passou? Não passou? É a mesma coisa agora. Para a espiritualidade nós somos criança. Então tudo que a gente está vivendo aqui é difícil, né? Mas a gente conta com a ajuda deles, com o apoio deles. Então, se a gente tiver o esclarecimento, perseverar na oração e na nossa mudança interior, no não revidar, no perdoar, a gente vai se melhorando, degrauzinho por degrauzinho, pouquinho por pouquinho. Aquele é o último já. Então, nós falamos sobre as enfermidades, né, que causam os sentimentos indevidos causam muitas enfermidades, né? E a gente termina assim, antes de fazer uma pequena prece aqui. Estudemos, reflitamos e ponhamos em prática os ensinamentos do maior pacificador que passou sobre a terra, que foi Jesus Cristo, né? Por isso que eu botei ali a imagenzinha dele. E agora eu vou esperar, né? Esperar um pouquinho. A Clarice foi pegar as crianças. Ai, perdão, gente. Então, tivemos a intuição de trazer essa pequena prece para cá, para nós lermos e meditarmos juntos, porque nós estamos começando o ano, né? E vamos começar esse ano com o nosso coração leve, vazio, nossas mãozinhas também vazias, né? Esperando as sementes para nós plantarmos em nós mesmos primeiramente. Tá. Aí nós estamos começando, vamos aguardar as crianças da evangelização para fazermos a prece juntos, né? Nós estamos começando esse ano de 2015, o ano de 2014 não foi fácil para ninguém, né? Nós estamos vendo aí no mundo inteiro muitos problemas, muitas guerras, muitas mortes. Eu fico pasma quando eu ligo a televisão e escuto, que nem anteontem no jornal, né? Vendo quase século XXI, ainda existe tráfico de pessoas no planeta Terra. Isso é um absurdo, né? A gente está falando sobre misericórdia aqui, então vamos ter misericórdia dessas pessoas que estão sendo vitimadas, que também provavelmente no passado já fizeram isso, né? Mas para que todos os seres humanos despertem para a luz, para o amor, para a caridade, para o perdão, para a consciência de que nós estamos todos conectados. Se eu faço mal a uma pessoa, aquele mal é como se fosse a mim, né? Porque a luz crística está presente em cada um de nós. Jesus falou, onde eu cheguei, qualquer um de vós poder chegar. O nome Cristo não é um sobrenome, né? Cristo é uma atribuição espiritual, é um estado de espírito, um estado crístico. Então todos nós temos essa centelha de luz
dentro de nós. Então, vamos tentar fazer brilhar mais essa centelha de luz, que é o amor. O amor resume tudo, né? Por esses irmãozinhos, tanto que estão sendo vitimados, quanto os que estão fazendo as vítimas, né? Vamos ter misericórdia para com eles, né? Vamos sair da época do olho por olho, dente por dente, quando a gente fala bem feito. Não é por aí, não é por aí. Senão a gente vai estar aqui nessa encarnação comendo merenda. Aí quando o planeta Terra ele se modificar, que é um planeta ainda de provas e expiações, já botando o pezinho na regeneração, né? Quando esse planeta vier a ser um planeta de regeneração, nós, se ainda vibrarmos no bem feito, no tomara que seja isso, seja aquilo, não vibrarmos no perdão, né? E na misericórdia pelos irmãos que erram, que sofrem também, e pelo que erram, principalmente que precisam muito mais, nós não vamos herdar esse planeta de regeneração. Nós vamos migrar para outro planeta em condição semelhante da Terra. Então ainda tem tempo para a gente trabalhar em nós o esclarecimento das coisas, das leis espirituais, né? Que o Espiritismo chama de leis naturais, né? E o exercício desses bons sentimentos, né? Se a gente tem dificuldade de fazer isso, a gente busca ajuda, né? A gente pode fazer a leitura dos livros da obra básica, das obras básicas do Espiritismo, mas não se compara a você estar estudando numa turma com um grupo de pessoas que vai ler aquele tópico do livro ali e cada um vai dar o seu posicionamento. E a gente vai refletindo muito melhor, porque você vai ler sozinho em casa, é ótimo ler, nada contra. Mas em grupo é bem melhor, porque você vai trocar ideia, você vai conversar. Nossa, a gente fica aqui uma tarde dessa, 2 horinhas, né? Parece que foi um dia inteiro, né? Aqui, quando a gente vem para cá sexta-feira, depois eu vou trabalhar, né? Olha, eu chego lá onde eu trabalho, o pessoal até faz caçoa da minha cara, né? Nossa senhora, olha como é que ela tá e tal. Porque a gente fica imbuído com essa energia de paz que a gente recebe da espiritualidade aqui, né? Porque cada um de nós aqui, ninguém sabe mais do que o outro. Somos todos aprendizes, todos. Uma coisa que eu falo aqui, intuída, né? Vem puxão de orelha para mim, ó. Não é para você não, para todo mundo, né? Aí eu falei uma hora e meia, uma horinha, né? No início, uma coisa que eu falei serviu para o senhorzinho lá atrás, outra coisa que eu falei serviu para a Marisa, para mim todas, né, carapuças? Né, deve ser bom, né? Mas então, aí a gente vai trabalhando isso, toda sexta-feira ali, direitinho, na casa para estudar, né? A gente vai escutando, vai trabalhando nessa mente, mesmo que a gente não pense muito, até dê umas cochiladas aí, né? De vez em quando, alguma coisa fica, né? E a gente vai refletindo, a gente vai se apassivando, se pacificando. Aí daqui a pouquinho, na hora do passe, a gente vai ser receptivo e a gente vai receber aqueles fluidozinhos da espiritualidade, né? De paz, de equilíbrio, de calma. E isso vai repercutir aonde? Na nossa saúde, né? Que a gente falou aqui que os sentimentos ruins provocam doença. E os sentimentos bons, de calma, equilíbrio, paciência, que a gente adquire quando está sentadinho assistindo uma palestrinha, né? Isso vai repercutir na nossa saúde, sim, né? Então agora, já que nossos anjos chegaram, né? Nós vamos pedir para os irmãozinhos, se quiserem, lógico, né? Fecharem os olhos, mas não é para dormir não, hein? A prece de encerramento aqui da nossa palestrinha, né? Fecharem os olhos, respirarem fundo, descontraírem seus músculos, as pernas, os braços. Faz de conta que está lá no sofá da sala, com a televisão ligada, né? Ninguém vai estar olhando para ninguém. Para a gente iniciar o ano de 2015 com esse espírito. Não, tá aí não. Não, tá bom, deixa. Tá. Com esse espírito de gratidão no nosso coração por tudo que a gente tem passado, de dificuldades, de benesses, de lutas, de aprendizado, por tudo que nós ganhamos diariamente, pequenos presentes da natureza.
Então, eu vou lendo aqui a prece e vamos meditando intimamente. Se quiser mentalizar o irmãozinho de casa, tá? Ou simplesmente refletir na mensagem. Vamos encerrar aqui a nossa pequena palestra com essa oração da gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro a Ti e imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, cantora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, Senhor, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, pela voz que alfabetiza, que falteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos irmãos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, a orfandade, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados em cima de uma cama que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro deste lar exista a figura do amor de mãe, de pai, de mulher ou de marido, amor de filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim
reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues, pelo médium de Valdo Franco. Graças a Deus que Jesus nos envolva tanto a todos, que possamos levar conosco para casa essa paz e nos reencontrar na próxima reunião. Graças a Deus.